Hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu no México. Vários integrantes da mesma família ficaram presos dentro de um quarto por mais de 6 anos. E eles não podiam sair desse ambiente para nada, nem para fazer suas próprias necessidades. E se vocês acham que está ruim aqui, essa história, ainda vai ficar muito, mas muito pior. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje o caso então tem muitos detalhes, talvez o vídeo fique um pouco comprido, tá? Já pega um cafezinho aí, porque essa história aqui vai deixar vocês realmente muito chocados. Então, na noite do dia 5 de setembro de 2011, a polícia mexicana entra em uma casa para resgatar então o Ricardo, de 19 anos de idade, a irmã dele, que se chama Gabriela, que tinha então 21 anos, e tinham também os filhos da Gabriela e alguns sobrinhos do Ricardo também. Entre essas crianças, então, estavam um bebê de 3 meses, uma outra criança de 2 anos, outra de 4 e outra de 5. Todos eles estavam vivendo nesse quarto aqui, em condições precárias. Os policiais que atenderam a ocorrência falaram que o cheiro era insuportável, pois além da sujeira, o quarto não tinha banheiro, tinha só um balde ali para eles fazerem as suas necessidades e tinham também fezes espalhadas até mesmo nas paredes. Esse foi um caso que chocou muito o México quando eles foram encontrados naquele quarto, porque além das condições subhumanas que eles estavam vivendo, eles também compararam esse caso aqui com o caso do Fritzl. Eu acredito que a minha pronúncia não está correta, tá? Me perdoem por isso. Mas esse caso aqui ficou muito famoso, ele aconteceu na Áustria. E para resumir um pouco a história aqui, então, esse monstro aqui, esse pai, ele manteve uma filha presa em um quarto subterrâneo da casa durante mais de 20 anos e teve 7 filhos com ela. Eu acho que muitos de vocês lembram desse caso aqui, eu mesma lembro também. E então, esse caso de hoje, ele foi comparado com aquele por causa das coisas que aconteceram aqui que eu vou contar ao longo do vídeo. Então, esse caso de hoje é também um daqueles casos bem chocantes que eu vou trazer para vocês, tá? Então, já vou avisando vocês aqui que se você não estiver num dia bom, escolhe outro vídeo aqui das playlists que eu tenho aqui no canal, porque a história de hoje vai ser muito, mas muito difícil de engolir. E a nossa história de hoje, então, inicia em 2004. E o responsável por prender todas aquelas pessoas ali é esse monstro aqui que se chama Jorge Antônio Iniestra Salas. E ele trabalhava como segurança em uma loja e nessa mesma loja trabalhava também a Clara Tapia Herrera, que era faxineira do local. Os dois começaram a paquerar durante esse trabalho aí e um dia ele então convida ela para tomar um café em um restaurante. E nesse primeiro encontro que eles tiveram, então, o Jorge vai contar um monte de mentiras para Clara. Bom, ele vai falar que ele vem de uma família muito rica, que tem muito dinheiro lá, e também ele vai falar que ele é formado em contabilidade. E ela ficou muito deslumbrada, porque a Clara era uma pessoa muito, mas muito humilde. Então, primeiro que ele foi o primeiro homem que realmente convidou ela para ir num lugar para comer algo, e também ela ficou deslumbrada ali, porque ela achou que ele fosse super culto, e ele era muito carinhoso com ela e solícito com ela. Ele até tentou ajudar ela ali, porque ela começa também a contar, né, a vida sofrida dela, que ela tinha 3 filhos, e que os pais teriam abandonado os filhos com ela, não davam nenhuma assistência. O próprio Jorge então fala, não, tem um órgão do governo que você pode procurar, dá todas as informações ali para ela conseguir, né, lutar para conseguir os seus direitos. E também no meio da conversa ela acaba falando que o sonho da vida dela é comprar uma casa para morar com os filhos e tal, e ele fala, não, mas eu entendo de contabilidade, eu posso te ajudar também a você aprender ali a economizar dinheiro para você conseguir comprar essa casa. Enfim, nesse dia aí o Jorge então conquistou realmente a Clara e ela ali achou que tinha achado o homem, né, perfeito para a vida dela. Depois daquele encontro, então, os dois começam a namorar e depois de somente 3 meses de namoro, a Clara então convida o Jorge para morar junto com ela e com os filhos dela. Então ela tinha 3 filhos, uma era a Gabriela, que tinha 15 anos de idade, o outro era o Ricardo, que estava com 13 anos, e ela tinha também a Rebeca, com 12 anos. Agora, atenção aqui, olha o perigo, né? Convidar uma pessoa praticamente desconhecida para morar na sua casa, onde tem então as suas filhas adolescentes morando lá também. Então eles começam a viver todos juntos nessa casa em janeiro de 2005.
Bom, a casa não era da Clara, tá? A Clara tinha ali uma vida realmente muito humilde e ela trabalhava na época como faxineira de uma escola e também era faxineira da loja lá onde os dois trabalhavam juntos. Bom, essa escola aí, como viu as condições ali da Clara e dos filhos também, para tentar ajudar ela, é claro, eles ofereceram uma casa que ficava dentro da escola primária, ali dentro do pátio mesmo, que seria uma casa de serviço da escola, para que toda a família dela pudesse então viver ali em condições melhores. Essa escola ficava no bairro de Iztapalapa, na capital mexicana, Cidade do México. E pelo fato de eles estarem morando nesse bairro, o Jorge hoje em dia é conhecido como o Monstro de Iztapalapa. Bom, a Clara então trabalhava em dois empregos, né? Então ela trabalhava 18 horas por dia e o Jorge trabalhava só como segurança naquela loja lá. Então o restante do dia ele ficava sozinho em casa com os filhos da Clara. E com o tempo as coisas vão piorando, porque o Jorge então, como ele tinha contado aquela mentira lá para ela que ele entendia de contabilidade e tal, ele convence a Clara a entregar para ele, então, todo mês o salário dela e, além disso, também ela deixou o cartão do banco dela, que ela tinha uma conta poupança lá, de um dinheirinho que ela estava economizando a vida inteira. Ela entrega, então, esse cartão pro Jorge também, porque o Jorge teria prometido para ela que ele sabia como mexer com dinheiro e ele ia conseguir, então, economizar ali para realmente eles comprarem a tão sonhada casa que a Clara queria comprar. E de início, o Jorge sempre foi muito carinhoso com ela e com os filhos também, mas com o tempo, então, ele vai mostrando a verdadeira face dele. Ele vai começar, então, a ter muitos ataques de ciúmes, porque a Clara faxinava ali na própria escola, né? E de vez em quando ela conversava com os pais, dos alunos e tal, ali depois das aulas. E então o Jorge começa a ameaçar ela várias vezes, falando que era para ela parar para falar com os pais, e também ele forçava ela a sair de casa sem colocar maquiagem, sem se arrumar e ainda colocar um boné na cabeça assim para esconder mais o rosto antes dela sair de casa para ir trabalhar. Então ele começou a realmente controlar muito a vida dela e ela conta também depois que ele ameaçava de machucar as pessoas. Ela disse que ele falava do tipo, se você falar com o pai do tal aluno, eu posso tirar a vida daquele pai ali também, tá? Ou coisas com a família dela. Então, ao longo ali das semanas, ele foi, então, afastando a Clara de todos os pais ali da escola, de todos os amigos, colegas e da família dela também. Mas o problema era ainda muito maior do que a gente imagina, tá? Porque, além de ele estar controlando a Clara, ele começa também a controlar os filhos dela dentro de casa. E todos tinham que seguir as ordens dele. Agora eu já vou contar aqui um fato muito importante para esse caso aqui, que vai deixar vocês bem chocados, assim como eu fiquei também. Isso aqui é só o início, tá? Vai ficar muito, mas muito pior depois. Bom, no dia 25 de março de 2005, a Clara, então, chega em casa e ela pega ali no flagra o Jorge na cozinha, ali em cima, então, da filha dela, a Rebeca, que tinha 12 anos de idade. O Jorge, então, estava ali satisfazendo, né, os desejos de homem nojento dele. Me desculpem, tá, gente? Eu não posso falar o termo exato aqui, porque o YouTube é muito sensível aqui com essas palavras, tá? Mas vocês entendem, né, o que esse homem estava fazendo ali. Bom, a Rebeca e o Jorge estavam ali na cozinha, mas no outro canto da casa, que ficava a sala, estava a Gabriela, de 15 anos de idade, sentada assim no chão, encolhida e chorando. Assim que a Clara vê essa cena, então, ela disse que ela ficou paralisada. E ela foi e enfrentou, né, ele, o que está acontecendo, e tentou separar os dois. Então o Jorge vira para ela e fala que aquilo ali era normal e que ele e a Rebeca estavam apaixonados e que, como ele era da classe média alta, que era uma mentira que ele contou para ela, tá? Ele falou que as pessoas da classe média alta viviam assim. E ele falou ainda para Clara que ela era da classe baixa e ela não entendia esse tipo de atitude. E ainda ele ameaça ela e fala, não, se você quiser você pode denunciar, mas tipo, ninguém vai te escutar. Não adianta você falar para ninguém que ninguém vai te dar bola. A Clara realmente ela não conta para ninguém, tá? Lembrando que a Clara então, ela tinha muito medo do Jorge já nesse ponto aqui e ela tinha também muito medo da influência dele. Então ela ficou
calada. E vai passando os dias e aquilo ali vai piorando cada vez mais, porque daí ele também pega a Gabriela, de 15 anos, e faz a mesma coisa. E ele fala para Clara, então, que a Gabriela, a Rebeca, as duas eram namoradas dele e também que a Clara era a mulher dele. Então ele falou assim, ó, tipo, a partir de agora eu vou ter 3 esposas, vocês 3 são minhas mulheres. Agora você tá achando ruim? Pior ainda vai ficar, tá? Porque esse monstro, o que que ele faz? Ele então obriga a Clara e o Ricardo a ficarem dormindo na sala, porque ele queria dormir todas as noites sozinho no quarto com as meninas. E era tão absurdo, mas tão absurdo as coisas que ele fazia com essas duas meninas, que eles relatam também depois que algumas vezes ele... Ai, não sei nem como contar isso aqui para vocês, gente, sinceramente. Mas que ele se sentou na mesa, então, e pedia para as meninas, né, colocar a boca ali. E depois ele, então, satisfazia dentro de um copo e mandava elas tomar aquele líquido ali do copo também. Bom, a Clara vai continuar ainda tentando, mesmo assim, tá, separar eles e tirar as meninas perto dele, mas vai passar um ponto, então, que as duas, a Gabriela e a Rebeca, elas também vão falar para Clara que não, a gente não quer que você separe, porque nós somos realmente namoradas dele, nós também estamos apaixonadas por ele, e se você expulsar o Jorge de casa, nós duas vamos junto com ele. Essa parte aqui é muito difícil de entender nesse ponto aqui da história, tá? Mas isso a gente vai explicar depois no julgamento. Existe uma explicação por que elas falaram ali isso, por que elas defenderam ele naquele momento. Então, em 2006, passou ali um ano nesse pesadelo aí, ele piora as coisas ainda mais. O que ele faz? Ele manda a Clara tirar a Rebeca e a Gabriela da escola. E a Clara realmente retira as duas da escola. Ele prende as duas dentro de um quarto dessa casa aí que ficava lá no pátio da escola e fecha as janelas com madeiras para que ninguém ali que passasse no pátio visse todas as atrocidades que passavam dentro daquele quarto. E a partir desse ponto aqui, eu não consegui encontrar essa informação real na internet, tá? Mas eu acredito que ele já estava também desempregado e que quem estava trabalhando na casa nesse momento era só a Clara, que tinha então os 2 empregos. Bom, como não tinha muito dinheiro ali em casa, ele ainda força o Ricardo a sair para trabalhar também. O Ricardo era obrigado então a recolher papelão e a vender doces para ajudar a sustentar a casa. E ainda o Jorge fazia o Ricardo ficar olhando tudo o que ele fazia com as irmãs dele. E muitas vezes o Ricardo voltava para casa depois de recolher os papelões e ele não conseguia o dinheiro suficiente ali, né, do dia e tal. Então o Jorge aplicava castigos nele. Ele às vezes colocava o Ricardo sem roupas para dormir assim com uma cabeça na poça da água, ou então também ele colocava o Ricardo para dormir na caixa de água que ficava no telhado da casa, e dentro dessa caixa tinha alguns cobertores e alguns plásticos, então ele ficava dormindo ali para fora, né, da casa, e era proibido de entrar até que ele conseguisse o dinheiro suficiente que o Jorge queria. E nessa época também o Jorge inventou ali um jogo macabro para fazer com eles, com a Clara e com o Ricardo. Então, se eles trouxessem o dinheiro suficiente, eles ganhavam pontos. Agora, se eles fizessem alguma coisa de errado, eles perdiam pontos. E então, quando um deles atingisse 100 pontos, eles podiam ver as meninas que estavam presas lá no quarto. Em outubro de 2006, então, nasce o filho do Jorge. Sim, uma das meninas então dá à luz a um filho dele, e não vai ser o único não. Depois que nasceu então esse primeiro filho, o dinheiro ali estava faltando na casa, né? O Jorge não fazia nada da vida, então a Clara com os 2 empregos ainda continuava e o Ricardo lá catando papelão. Então ele forçou também a Clara a vender coisas usadas ali na rua. Parece que tinha um camelô ali naquele mesmo bairro onde eles moravam. Então passa um tempo, abril de 2007, né, no ano seguinte, então nasce o segundo filho do Jorge. Uma das meninas, então, também deu à luz
a outro filho dele. E mais ou menos nessa época aqui também que a Clara vai conseguir um terceiro emprego como faxineira. Então a Clara não passava muito tempo dentro da casa, na verdade, tá? Essa mulher, ela trabalhava praticamente quase que o dia inteiro, só voltava para casa algumas horas ali que ela tinha para dormir antes de sair novamente para o emprego. Bom, outra coisa também vai acontecer ali, porque lembra que a casa era dentro do pátio da escola, né? Então as pessoas vão começar a desconfiar que tem alguma coisa estranha acontecendo dentro da casa. Por quê? Primeiro que ninguém via as meninas, ninguém sabia da existência dos bebês que tinham nascido ali, porque eles nunca saíam, tá, para a luz do sol nem nada. E então eles começaram a ver que a Clara e o Ricardo estavam famintos. Os próprios pais do colégio e alguns funcionários ali também, né, da escola, viram que os dois estavam na lixeira catando ali sanduíche que tinha sobrado da merenda das crianças para se alimentar ali, totalmente morrendo de fome mesmo. Outra coisa também que aconteceu nessa mesma época aqui foi que o diretor da escola viu o Jorge com algumas atitudes estranhas perto do banheiro das meninas, ali, da escola. Lembrando, isso aqui era uma escola primária, tá bom? Só pra gente entender a cabeça desse louco aqui, eu não consigo nem imaginar. Bom, nessa época aí que aconteceu tudo isso, então, que eles viram famintos, viu o homem perto do banheiro, então realmente foi feita uma denúncia lá para um órgão responsável de que estava acontecendo alguma coisa de errado naquela casa, mas de alguma forma essa denúncia aqui, ela nunca foi realmente investigada porque nada aconteceu. Mas de alguma forma o Jorge ficou sabendo ali que as pessoas estavam desconfiadas, então ele decide sair da casa. Só que ele não sai sozinho, não. Em junho de 2009, então, o Jorge sai daquela casa levando a Rebeca, a Gabriela, os dois filhos que tinham nascido ali dele também e o Ricardo para morar na casa da mãe dele, que ficava ali nesse mesmo bairro de Iztapalapa. Agora, o mais estranho é que, então, eles foram morar nessa casa aqui, tá? Ele colocou eles todos para viver, então, dentro daquele quarto que a gente viu lá no início do vídeo, né? E nessa mesma casa ali, que pertencia, então, à mãe do Jorge, lembrando, viviam muitas outras pessoas também. Viviam, além da mãe dele, os irmãos do Jorge e a própria mãe e os irmãos que também ficavam ali garantindo que nenhum dos filhos da Clara ou dos netos dela, então, fossem fugir da casa. Sim, a família do Jorge também ajudou ele a esconder todas essas pessoas dentro daquele quarto e a fazer as maldades que eu vou contar aqui ao longo do vídeo. Bom, mas cadê a Clara? A Clara não foi levada junto, tá? Ela ficou então morando lá, não sei se ela ficou morando na mesma casa ou se ela foi morar na casa de familiares, não entendi muito bem essa parte aqui, mas fato é que ela não ficou morando junto com as filhas e com os filhos, estava todo mundo lá com a família do Jorge mesmo. Bom, o Jorge continuou ameaçando a Clara. Mesmo que ela não estava morando junto com eles, ela continuava trabalhando ali, né, duramente, com muitos empregos ao mesmo tempo, e todas as semanas o Jorge ia visitar a Clara e exigia o dinheiro da semana dela para então sustentar os filhos e os netos, e em troca do dinheiro ele dava ali informações sobre o bem-estar das crianças. E ao mesmo tempo que acontecia isso, o Jorge também fez uma lavagem cerebral ali em todos os filhos da Clara, porque ele repetia várias vezes que a Clara que tinha abandonado eles ali, que então ele tinha que sustentar eles porque a Clara tinha ido embora, deixado eles então sem nada. E nesse mesmo ano ele compra um carro. Como é que ele conseguiu esse dinheiro? Ele usou aquele cartão do banco. Lembra que a Clara tinha deixado o cartão do banco dela com a poupança lá, que ela tinha economizado a vida inteira com ele? Então foi ali que ele comprou um carro que ele disse que ele ia usar como táxi, aquele carro, a partir daquele momento. E todos eles, então, vão viver dentro desse quarto aqui, sem poder sair para nada, nem para ir no banheiro. O único que saía daquele quarto era o Ricardo, que tinha que sair ainda para recolher papelão e vender doces, para trazer dinheiro, então, de volta para o Jorge. Mas as meninas e as crianças jamais saíam para a luz do dia ali. Eles vão viver ali, então, entre 2009 até 2011, que foi o ano que eles foram resgatados. E nesse período, a Rebeca e a Gabriela vão engravidar mais vezes.
meses, tá? Então, mais 3 filhos do Jorge vão nascer dentro daquele quarto, sem assistência médica, e nenhum deles vai ser registrado. Então, contando com os filhos que nasceram na outra casa e os 2 e os 3 que nasceram nessa, ele vai ter, então, no total 5 filhos, e a mãe desses filhos vai ser a Rebeca e a Gabriela. E agora, nesse tempo, também vai acontecer uma coisa muito, mas muito terrível. Agora eu vou dar outro alerta aqui para vocês, tá? Essa parte aqui é muito, mas muito complicada, então, se você quiser, pula 5 minutos desse vídeo, tá? Assiste depois para você ver no julgamento e a sentença, porque esse é um caso finalizado, tá bom? Então, um certo dia, aquela janela do quarto vai estar destrancada, de repente pode ter sido algum descuido ali do Jorge, né? Porque lembrando que ele sempre trancava tudo para elas não saírem dali. Bom, a Rebeca então vai ver que a janela está meio aberta e ela vai tentar fugir para pedir ajuda. Só que ela não vai conseguir fugir para lugar nenhum, porque o Jorge vai pegar ela no momento que ela tenta sair. Assim que ele vê então que ela tentou sair, os sobreviventes então contam que ele ficou muito nervoso e ele pegou uma barra assim de ferro e começou ali, né, a machucar a Rebeca aqui várias vezes. E a Rebeca cai e ela não resiste, ela acaba perdendo a vida. E eles contam que ele ficou ainda mais desesperado quando ele viu que ela não estava respirando. Então ele pegou o bebê da Gabriela, que tinha 3 meses de idade naquela época, e ele queria tentar reanimar a Rebeca ali, né? Então com o bebê, ele colocou aqui no peito da Rebeca, que já estava sem vida. Só que eles contam que ele deve ter segurado muito tempo ou forçou demais, e como a Rebeca estava sem vida, o bebê tentou ali, né, puxar o leite, não sei, e o bebê acaba perdendo a vida também ali daquele jeito. Aí, não contente com isso, esse monstro, o que ele faz? Ele coloca os dois, a Rebeca e, né, o pequenininho então, em sacolas plásticas, e ele coloca embaixo desse colchão ali imundo que eles dormiam, e ele vai deixar ali durante muito, mas muito tempo os dois nessas sacolas. E vai continuar aquelas coisas horrorosas que aconteciam ali no quarto, tá? Ele vai continuar ali se satisfazendo em cima ali, né, com aquelas sacolas embaixo do colchão. Só que eles contam que começou a cheirar, né, muito mal durante alguns dias e tal, foi passando ali semanas. Aí ele obrigava também elas a limpar o quarto com produtos químicos muito fortes para tentar disfarçar o cheiro. Eu fico pensando também nas outras crianças que estavam ali, sabe, com esses produtos químicos, respirando, né, o que não deve ter sido, né, para a vida delas também, respiração e tal depois. Mas então passa mais um tempo, dá aproximadamente um mês, ele vê que não tinha, né, como lidar ali com aquela situação, então ele pede ajuda do irmão dele, e o irmão dele e ele, os dois juntos, então pegam aquelas sacolas ali debaixo do colchão e vão na estrada, na rodovia ali, e abandonam na rodovia do lado mesmo, sabe? E voltam para casa. Aí depois disso, o que vai acontecer? Bom, a Clara tá lá, lembra? Não tá na casa, né? Ela não sabe de tudo que tá acontecendo ali dentro. Bom, vai continuar então aquele sofrimento, aquele pesadelo de todos ali naquele quarto durante, né, alguns anos. E então, em junho de 2011, a Clara vai se encontrar com a irmã dela, que ela não via há muitos, mas muitos anos já. Porque lembra que no começo o Jorge já separou ela da família, né? Afastou ela de todas as pessoas que ela amava. Então ela encontrou com essa irmã e ela desabafou ali com a irmã tudo o que estava acontecendo na vida dela, e essa irmã ficou desesperada, né, por causa dos sobrinhos que estavam lá. Falou, não, a gente precisa tirar eles de lá, que isso, que situação é essa? Então essa irmã salvadora pega a Clara pela mão e começa a andar pelos órgãos lá do governo para pedir ajuda. Só que a gente acha que a ajuda vai ser fácil para elas? Não vai ser, não. Elas vão fazer a denúncia em vários órgãos lá do governo, né, proteção das mulheres, associação não sei das quantas, mas muitos deles falaram, não, isso aqui não, o problema não é nosso não, você tem que procurar tal lugar. Então esse desespero ali para elas durou
3 meses. 3 meses elas foram de lugar para outro e elas conseguiram mesmo registrar, parece que em 8 locais diferentes a denúncia. Eu também não consegui entender esse lado aqui da história, por que demorou tanto tempo, mas realmente demorou 3 meses para conseguirem ajuda lá na cidade do México. Por fim, então, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal recebeu a denúncia e então eles mandaram uma equipe policial para investigar o endereço, né, que ela tinha informado o endereço tudo certinho. Então foi o que aconteceu, que foi no dia 5 de setembro que a polícia foi lá e conseguiu encontrar e resgatar todos eles daquela situação. E logo ali de cara, então, no dia que eles chegaram na casa, 7 pessoas da mesma família ali foram presas, os outros foram resgatados e tinha um bebê que estava com 3 meses, lembra que eu contei lá no início do vídeo? Esse bebê ele foi direto para o hospital porque ele estava com um machucado muito grande aqui na cabeça. As pessoas acreditam que o próprio Jorge tentou fazer alguma coisa ali antes que a polícia chegasse, de repente ele conseguiu a informação de que a polícia estava chegando lá, mas esse bebê ficou em atendimento, ele sobreviveu, ficou um tempo internado no hospital, mas no final o bebê ficou bem, graças a Deus, e as outras crianças também. Todos eles foram então enviados para assistente social e também eles encaminharam eles para psicólogos, né, para entrar ali com tratamento, porque vocês pensam, né, o psicológico que estava de todas as pessoas que viviam ali dentro daquele quarto. Bom, logo de cara, o Jorge confessa tudo que ele fez, todas as maldades que ele fez ali, e ele confessa também que ele tinha então tirado a vida da Rebeca e também do filho da Gabriela. E lembra que os restos tinham sido jogados lá na estrada. Esses restos foram encontrados realmente pela polícia na época que eles foram jogados lá, mas estavam num estado ali avançado, né, que não tinha como identificar quem que era. Então, aquele caso foi investigado, mas foi arquivado porque não tinha provas ali de quem jogou ali e quem que eram aquelas pessoas. Então, depois que o Jorge aqui confessou tudo, eles já ligaram ali, né, com esse caso que estava sendo investigado também. Agora, no dia seguinte, então, ali da prisão deles, no dia 6 de setembro de 2011, foi feita uma coletiva de imprensa. É algo que parece que é muito comum lá no México, quando eles prendem um suspeito ali de ter feito algo muito terrível e tal, eles já apresentam esse suspeito para a imprensa faz todas as perguntas e dali também eles já tiram um certo depoimento ali deles também. Nessa coletiva estava o Jorge, a mãe dele, a irmã do Jorge e o irmão dele também. E nesse mesmo dia, eles chamaram a Clara na delegacia, falaram para ela, olha, vem para cá, porque a gente conseguiu encontrar os teus filhos, mas a gente precisa que você identifique aqui os suspeitos. Só que isso era mentira da polícia, tá? Porque ela chegou, então, nessa delegacia, assim que ela chegou, eles falaram, então, que a Rebeca e a neta, ou neto, que a gente não sabe se era menino ou menina, tá? Teria, então, também perdido a vida. Ela fica muito desesperada quando ela sabe da notícia, mas, ao mesmo tempo, então, eles já jogam ela naquela mesma sala ali da coletiva de imprensa também, junto com o Jorge e os seus familiares. E ali, o monstro do Jorge, então, ele começa a rir muito durante essa coletiva. As pessoas perguntam para ele assim, como que a Rebeca perdeu a vida? E ele ainda dá risada, fala, olha a autópsia dela, vocês vão saber como é que ela perdeu a vida e tal. Cara totalmente louco. E ele começa então a acusar a Clara e fala, não, foi a Clara que ofereceu as filhas dela para mim. Era ela que tinha as fantasias lá e que ela queria então ver as filhas dela em posições. Então ele quis culpar realmente a Clara. A Clara quase que avançou nele, sabe, durante essa coletiva ali, ela ficou muito nervosa, ela falava também que ela estava passando fome, ela e o Ricardo, contou toda a situação, mas depois dessa coletiva, na verdade, a Clara, ela foi presa também, junto com os irmãos e o Jorge, então ela ali foi acusada de ser cúmplice de toda essa história também. Eles também chamaram a Gabriela para depor ali, e a Gabriela, ela ficou do lado do Jorge, na verdade, tá? Ela falou que, não, o Jorge, ela amava ele realmente, e ela falou que ela não estava presa naquele quarto, que ela estava ali por vontade própria, e ela acusava a própria mãe também. Ela falava, não, foi a minha mãe que nos abandonou, o Jorge, então, que estava ali cuidando da gente. E isso aqui é tudo explicado, daqui a pouco eu vou explicar essa situação aqui da Gabriela, tá bom? Mas o Ricardo, a gente não tem notícias aqui se ele deu o depoimento ou não. Isso aqui, essa informação ficou faltando na internet, eu sinto muito por isso. Agora o Jorge também soltou uma frase ali que foi assim inacreditável. Ele falou, abre aspas, eu não sou louco.
Eu acho que cínico é a palavra correta. Fecha aspas. Agora, enquanto todos eles estão lá presos esperando o julgamento, vai acontecer também uma reviravolta aqui nesse caso, porque a Gabriela e o Ricardo, todas as crianças, elas foram então enviadas para um psicólogo, né? Começaram ali um tratamento e tal. E então que depois de meses de tratamento, a Gabriela, ela foi diagnosticada como tendo a síndrome de Estocolmo. Sim, por essa razão então que ela estava sempre defendendo o Jorge. Essa é uma condição muito, mas muito séria mesmo, que infelizmente acontece com muitas vítimas, principalmente essas vítimas, né, que ficam trancadas nos lugares e tal, e por muito tempo, e elas acabam ali, então, defendendo a pessoa que está agredindo elas. Então, depois do tratamento, e que a própria Gabriela, então, reconheceu que ela estava errada, ela mesma retirou todas as acusações que ela tinha feito contra a mãe dela, e por esse motivo, e também porque as feministas também começaram a fazer protestos naquela época, foi ali feito um pedido muito grande para a liberdade da Clara. Agora eu vou contar aqui para vocês resumidamente, tá? Que senão esse vídeo aqui vai ficar com horas, que eu acho que já tá com horas, mas enfim, sobre a vida da Clara, para a gente entender mais um pouco essa parte aqui desse caso. A Clara nasceu em 12 de agosto de 1968 no município de Xiautla, Puela. Estou pronunciando errado, gente, provavelmente me perdoem, tá? Ela cresceu em uma família humilde e ela tinha 10 irmãos. A Clara conta, então, que ela sofreu desde quando ela era pequena na mão dos homens. Ela conta que quando ela tinha 4 anos até 7 anos de idade, tinha um homem, então, da família dela, que ali também satisfazia os desejos nojentos de homem nela. E além disso também, depois, no período da adolescência, ela conta que também teve uma professora que também fazia a mesma coisa com ela, e depois de um tempo também uma amiga da família. Bom, a Clara, ela era muito estudiosa e ela conseguiu entrar na escola militar de enfermagem, mas ela não conseguiu concluir esse curso porque ela engravidou de um aluno lá da escola. E foi assim então que no dia 18 de novembro de 1989 nasceu a Gabriela. E nessa época a Clara tinha 21 anos de idade. Bom, esse homem, então, ali, o pai da Gabriela, ele não quis assumir, tá, a filha. A Clara foi expulsa dessa escola aí de enfermagem e ele acabou se formando, mas ele nunca quis contato com a Gabriela. Passou alguns anos, então, ela se casou com outro homem e esse homem, ele tinha, então, problemas com a bebida, assim. Bom, desse casamento aí que durou aproximadamente 13 anos, então, nasceu a Rebeca e o Ricardo também. Bom, esse casamento, ela conta que, então, ele, quando ele bebia, né, ele ficava muito nervoso, ele machucava ela muito, e então, depois de alguns anos, ele mesmo, então, abandonou toda a família, e esse homem, ele se mudou para os Estados Unidos, e depois dali, ela nunca mais viu ele, as crianças também nunca mais tiveram contato com esse pai. E então, depois desses dois relacionamentos ali frustrados dela, ela, então, conheceu o Jorge. Então, essa é mais ou menos a história da vida da Clara. Então, depois que isso tudo ali caiu na mídia também, ela foi avaliada ali por um psicólogo que, então, diagnosticou ela como tendo a síndrome do cônjuge maltratado. Essa síndrome aqui já saiu em um caso meu, a gente já falou sobre isso, nesse caso aqui que está muito, mas muito interessante, vale a pena assistir, mas nesse caso quem falou que tinha síndrome era um homem e não uma mulher, vão lá assistir, tá? Mas então, saindo ali aquele diagnóstico, então, começou uma movimentação maior ainda para que os órgãos responsáveis lá do México, então, avaliassem o caso da Clara novamente. Esse pedido foi aceito e então eles decidiram que a Clara era uma vítima e todas as acusações contra ela foram retiradas e ela foi realmente absolvida do caso. A Clara, então, foi libertada da prisão no dia 5 de setembro de 2013. Então, foi 2 anos depois de todos serem resgatados. Então, a Clara, na verdade, ela ficou presa num período de aproximadamente 2 anos, mas hoje em dia ela está em liberdade. O julgamento inicia, então, e também chega o resultado do teste de DNA que foi feito com os restos que foram encontrados lá na estrada. E realmente aqueles restos eram da Rebeca
e do filho do Jorge também. E foram feitos vários testes ali no Jorge para ver se ele tinha algum problema mental, mas os profissionais da área então decidiram que ele não tinha problema nenhum e que ele sabia realmente distinguir o mal do bem, então ele podia ali entender perfeitamente o que ele estava fazendo ali naquele momento, quando ele prendeu toda essa família naquelas condições, e então foi decidido que ele podia sim ser julgado. A sentença sai então em 2015. O Jorge foi então condenado a 241 anos de cadeia. A mãe do Jorge também foi considerada culpada por ser cúmplice ali, e ela foi então condenada a 20 anos, 7 meses e 15 dias de prisão. O irmão do Jorge também foi considerado culpado, ele foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão, e a irmã do Jorge também foi considerada culpada e condenada a também 18 anos e 9 meses de prisão. Bom, esse é, se eu acho que de longe, um dos piores casos que eu já contei para vocês. É muito difícil essa história de ler na internet, de imaginar, não consigo nem imaginar o estado que essas pessoas, né, ficaram. Bom, as últimas notícias que nós temos, então, sobre a família que ficou morando ali naquele quarto, foi de que realmente eles tiveram um acompanhamento psicológico ali durante muito tempo, mas não se sabe nem o nome deles, né, identidade, foto, nem nada. Então, hoje em dia, eles continuam no anonimato, tá? Ninguém sabe quem eles são e como eles estão. Eu espero que eles estejam bem, que eles consigam superar, e eu não sei se consegue superar depois de passar por tudo isso. E essa história, como ela começa, eu tenho certeza que tem muita gente, de repente, que está assistindo esse vídeo hoje, ou que vocês vão compartilhar esse vídeo aqui para mim, para chegar na mão dessas pessoas também. De repente, o começo ali, alguns sinais a gente pode evitar que esse tipo de situação aconteça na nossa vida também. Se você então está passando por uma relação complicada aí com o seu parceiro, com a sua parceira, não continue esse relacionamento. Se essa pessoa então começa a te maltratar, geralmente eles começam, né, falando coisas, né, ali verbalmente te maltratando, e depois isso vai, infelizmente, passar ali para o físico. Não deixe chegar nesse ponto em momento nenhum. Se você vê algum detalhe do início dessa história aqui parecido com a sua história também, se afaste dessa pessoa. Mas não faça isso sozinho não, tá? Hoje em dia nós temos então muitos aplicativos que podem nos ajudar a sair dessa situação. Esses aplicativos, eles são então direcionados aqui para mulheres, mas lembrando que não são só as mulheres que podem usar eles não, tá? Homens também podem usar esses aplicativos. Nós sabemos que o caso de homens, então, que passam por essa situação é muito menor no caso de um casal hétero. Agora, um casal homo, isso acontece, e acontece muito, e muito mais do que vocês imaginam, porque nesse tipo de relação as pessoas geralmente elas não denunciam, mas denuncie sim, tá? Se separe dessa pessoa e peça ajuda de um profissional também. Então eu vou colocar aqui na tela um primeiro aplicativo que se chama Penhas. Por esse aplicativo você tem muitas informações ali sobre os seus direitos, e também você pode ter um acolhimento pelos profissionais que o próprio aplicativo te oferece, tudo de graça. Para quem mora em São Paulo, instala também o app SOS Mulher. Esse app aqui é muito importante porque ele tem também o botão do pânico. Você pode acionar o botão, a polícia vai estar na sua porta o mais rápido possível. Para quem mora no Espírito Santo, baixe então o SOS Marias, que também já salvou muitas pessoas. E para quem mora em Indaiatuba, tem também o aplicativo SOS Caminho das Rosas. Deixa eu agradecer aqui também a Paty Alves, que foi ela que me indicou esse aplicativo aqui para eu colocar no vídeo para vocês. E para quem mora aqui na Turquia, nós também temos um aplicativo que se chama Kades. Lembrando que esse aplicativo aqui na Turquia, ele está disponível em várias línguas, e ele serve também para as estrangeiras, tá? Você não precisa ser uma cidadã turca para usar esse aplicativo não. Então, brasileiras que estão morando aqui na Turquia, se tiverem numa situação de relacionamento muito complicado, baixe esse aplicativo que ele vai te ajudar e pode salvar a sua vida também. Então, por enquanto, são esses os aplicativos que eu sei que existem, mas eu sei que existem muito mais. Se você souber, então, o aplicativo aí da sua região, deixa aqui nos comentários para eu colocar nos próximos vídeos. Eu tenho certeza que a gente pode ajudar muitas pessoas que estão numa situação bem complicada, num relacionamento difícil. Lembre-se sempre,
É muito melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Então, se esse é o seu caso, se separe dessa pessoa. Não vale a pena viver essa vida sofrida assim, não. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de sair, por favor, deixa o like para me ajudar aqui no crescimento do canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também, porque toda semana eu trago um caso novo para vocês. E antes de sair desse vídeo, por favor, compartilha para mim, primeiro, para me ajudar também a crescer mais esse canal aqui, e outro para ajudar a alertar o maior número de pessoas possível, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.